Graça e paz, queridos. Hoje, nosso 7º estudo sobre os princípios para estudarmos a Bíblia. E hoje, professor, nós vamos ver algumas traduções. A importância de nós conhecermos várias traduções para nos ajudar a compreender melhor certos textos. Alguns certos textos, numa só leitura, professor? Isso. Fica mais complicado. Mas quando você pega algumas versões... e aquilo ali vai simplificando, vai clareando as ideias, então você pode tirar um melhor alimento, para, vamos dizer assim, da palavra de Deus para a sua vida. Quando se fala em traduções, eu nunca me esqueço, um dia, numa conversa, estávamos falando sobre Freud, a psicanálise. Uhum. E aí uma pessoa falou, olha, para você entender o Freud, você tem que ler ele em alemão, Roberto. Aí eu falei, gente... eu não tenho condições, porque não é só uma questão de você ler, você tem que ler e entender de uma forma muito profunda para você ter o padrão de qualidade que você tem com um bom tradutor que já fez todo o trabalho para você. Então, quer dizer, o ideal realmente, não só para Freud, mas para qualquer autor, se você puder ler no original... Agora, o problema não é ler, já é entender literalmente no original o que aquele autor quis dizer, pastor? Uhum. Então, eu vejo assim, quando se fala em traduções, isso vale para a Bíblia também, perde-se muito. Quer dizer, falou lá no hebraico, passou para o grego, passou depois para o português, depois atualizou. Há sempre uma perda no caminho. Eu vejo que isso é um processo que faz parte, mas é importante. Porque, para mim, a palavra, a tradução da Bíblia está muito ligada a uma outra palavra, evangelização. É preciso evangelizar. Certo. Então, uma das coisas que a gente precisa ter em mente, professor, é o seguinte, até tem uma palavra em alemão, que é o Sitzensleben, que significa assim, um momento vivencial. Nós temos que entender o momento vivencial, quer dizer, o momento em que foi escrito aquele texto. Então, por isso, nós precisamos nos assessorar dos vários elementos, para nós podermos entender de uma maneira melhor. Por isso, primeira coisa, o Antigo Testamento ele foi escrito no hebraico. E o hebraico não é o hebraico que é falado hoje lá em Israel. Então, ele é uma língua, de certa forma, vamos usar essa expressão, uma língua morta. Então, quanto mais nós nos aprofundarmos nessa língua, nós vamos conseguir extrair melhor riquezas do texto. Como também o grego do Novo Testamento não é o grego koiné, não é aquele grego que é falado também na Grécia. Então, hoje, por que é interessante, professor? Por que a gente entender isso? A língua morta, ela não vai sofrer variações. Então, o grande problema hoje das variações estão nas traduções. Então, por isso nós temos que ir mais perto do original possível, para que nós possamos compreender até mesmo essas traduções, que muitas vezes são adequações de linguagem do que propriamente uma tradução. Essa questão de língua viva, língua morta, eu vou dar um exemplo aqui para quem está nos ouvindo, uma que veio à mente agora. A palavra deletar, por exemplo. Há 30 anos atrás não tinha a palavra deletar. Depois apareceu a tecla delete, que nós usamos hoje quando estamos escrevendo o texto. Sim. E aí, aos poucos, surgiu o verbo deletar, que quer dizer apagar. Você tem que deletar isso. Então, quer dizer, palavras... que vão sendo... vão sendo incorporadas e algumas palavras vão desaparecendo também. Neologismos, são novas palavras que vão surgindo. Exatamente. Pastor, eu encontrei 3 exemplos aqui de esforço de tradução da Bíblia. O que eu verifiquei é que é uma bela história dos esforços de tradução da Bíblia, Uhum. E até, se a gente parar para pensar, vamos pensar no caso de João, por exemplo, que escreveu o Evangelho de João, escreveu as 3 cartas, escreveu o Apocalipse. Ele era um judeu e não era um indivíduo letrado, Sim. Então, nós sabemos que ele escreveu no grego, Então, imagina o esforço que uma pessoa simples como João, sem uma formação acadêmica, teve para conseguir escrever em grego. Mas foi muito importante, por quê? Porque ao escrever em grego, é como se você hoje falasse, olha, você pode escrever em inglês ou lá em Tupi-Guarani, sem querer desfazer do Tupi-Guarani, mas se você escrever em inglês, você vai ter um público muito maior. Bem mais amplo. Exatamente. Então, eu selecionei 3 exemplos aqui, pastor, que eu achei muito bonitas as histórias. A primeira é de um missionário chamado John Kelly, ele é inglês, e ele
ele trabalhava na tradução de uma Bíblia para o gaélico. O gaélico é uma língua falada pelos celtas numa ilha chamada Man. É uma ilha que fica, eu até olhei no mapa aí, é uma ilha que fica entre a Inglaterra e a Irlanda, no meio caminho, né? Eu não sei se ele estava saindo da ilha ou chegando à ilha, mas ele estava já com o material da tradução e o navio afundou. Só que o navio foi afundando devagarzinho e conta-se a história, né? Que encontraram ele lá assim, né? Já quase submerso, segurando o material, né? Então ele ficou 5 horas esperando chegar o socorro e salvou todo aquele material, toda aquela tradução que teria se perdido, né? Depois eu verifiquei que não é essa língua gaélica é pouco falada até hoje, que 100 mil pessoas falam, mas veja, né? É a importância que se dá, né? Não era uma tradução para o espanhol, para o inglês, que é muito mais abrangente, mas mesmo assim, o esforço desse John Kelly, né, que viveu entre 1750 e 1809. Então, essa é um primeiro testemunho aqui. Vi um outro também, esse já é mais conhecido, pastor, como formado em teologia, com certeza já ouviu falar de William Carey, que viveu entre 1761 e 1834. Ele era sapateiro, né? Ele deixou, né, a função de sapateiro, ele sentiu um chamado para ser tradutor da Bíblia. Eu até li que a esposa não queria acompanhar, na última hora ela resolveu embarcar também. Então ele vai para a Índia, e lá ele faz, porque a Índia tem muitas línguas, muitos dialetos. Ele fez a tradução para 26 diferentes línguas da Índia, incluindo 2, que é o bengali e o sânscrito, que são 2 línguas assim, muito faladas lá. Isso, é o mais conhecido, então, um dos mais conhecidos, né? Então, é um outro. E o terceiro exemplo, esse aqui, é de um indivíduo chamado Samuel Shereshensky, que viveu entre 1831 e 1906. É interessante que veio numa época muito próxima, né? Esse indivíduo ele era um judeu, nascido na Lituânia. Ele converteu-se ao cristianismo ao ler o Novo Testamento, né, que foi escrito em hebraico para alcançar a comunidade judaica. Veja que interessante, né? Um Novo Testamento escrito em hebraico visando alcançar um povo, né, aparentemente resistente ao Evangelho. Ele se converteu, né? Não é o Novo Testamento que converteu, mas a palavra de Deus que falou através daquele Novo Testamento. Né? Ele mudou-se para os Estados Unidos, né? Ele é da Lituânia, ele foi ordenado pastor e decidiu atuar como missionário na China, mas ele teve uma paralisia. Ele ficou só com o movimento de um braço, de uma mão e de um dedo. Né? E aí ele faz uma tradução para o mandarim, né? E essa tradução é conhecida como a Bíblia de um só dedo, porque na máquina da datilografia ele levou mais de 10 anos, ele continuou o trabalho mesmo estando paralítico. Né? Então, esses 3 exemplos, um naufragando, o outro deixando de ser sapateiro para viver na Índia, e o outro, né, escrevendo a Bíblia mesmo estando praticamente com o corpo todo paralisado, são exemplos de esforços. Há muitos outros exemplos de pessoas que deram a vida para fazer uma tradução. Sim. Né? E o que a gente tem que levar em conta, né, professor, toda essa preocupação que eles tinham, quer dizer, esse zelo para com a palavra, né? E eu fico pensando, né, professor, hoje nós não precisamos fazer tantos sacrifícios assim, porque hoje podemos ter a Bíblia em vários idiomas, tem Bíblia bilíngue, trilingue, você pode adquirir. Hoje, por exemplo, com o computador, com o celular, né, você pode ter ali 20 versões da Bíblia ou mais, em diversos idiomas, e muitas vezes a gente não lê, a gente não presta atenção, a gente não segue as recomendações bíblicas, né? E esses homens aí deram a vida, né? Esse homem, né, o último que o senhor colocou, esse judeu, Shereshensky, mesmo, né, com todas as limitações físicas, mas ele entendia que a Bíblia é a palavra de Deus, precisa chegar ao maior número de pessoas possíveis, né? Exatamente. Bom, aí, pastor, eu selecionei aqui algumas traduções que foram muito importantes para a história do cristianismo, começando com a Septuaginta. Eu até volto um pouco atrás, eu me lembro agora aqui do livro de Neemias, capítulo 8, que é quando Neemias convida Esdras para fazer uma pregação, e Esdras faz uma pregação das 6 da manhã até o meio-dia, e o povo ali atentamente ouvindo. 6 horas, né? Mas ali conta-se, né, que havia tradutores, porque eles tinham retornado do cativeiro babilônico, que já não falava mais o hebraico que estava naquele material. Né? Eles estavam falando mais já o aramaico, né, que era um dialeto dentro do hebraico. Então era preciso fazer uma espécie de tradução daquilo que estava sendo falado. E uma explicação do texto. Então, quer dizer, o próprio povo, quer dizer, essa questão da língua
língua ser viva e ela vai mudando, Sim. isso afetou o próprio povo judeu. E aí, quando a gente chega no ano 280 a.C., havia em Alexandria, no Egito, uma comunidade muito grande de judeus, né? E ele já não falava mais o hebraico, já não conseguia mais nem ler hebraico. Né? Eles eram 100% cultura grega, falavam o grego. O grego, na época, equivaleria hoje ao inglês na nossa cultura. Né? Então, os próprios judeus sentiram a necessidade de fazer uma tradução do hebraico para o grego, mas não, o judeu tem uma característica, ele é missionário mais para o povo deles. Embora eles recebam, né, se você quiser se tornar judeu, eles não têm assim um foco fora do povo deles. Então, essa Bíblia aqui, né, vamos chamar assim, que era o Antigo Testamento só, a Septuaginta, né, ela era uma Bíblia focada na comunidade judaica. Quer dizer, o próprio judeu falou, poxa, se eles não lerem o material, nós vamos perder essa comunidade. Então, é a importância de você ter uma tradução dentro da própria cultura, né, pastor? Certo. Não, e é importante. Hoje, né, por exemplo, a gente tem o texto da Septuaginta no grego, né? Então, isso também é uma fonte de consulta muito boa, porque tem textos, né, da Septuaginta que você consegue entender um pouco melhor o texto hebraico. Lógico, indo no original é sempre melhor, mas a Septuaginta é um instrumento válido para um estudo bíblico. Né? Isso ajudou muito a nós cristãos, por quê? Porque, veja bem, os judeus fazem uma tradução do hebraico para o grego. Está pronto em grego já o Antigo Testamento. Tá. E aí o Novo Testamento é escrito em grego, quer dizer, ficou tudo em grego. Quer dizer, pelo menos já facilitou o trabalho. Com certeza. Então, ajuda a compreender um pouco melhor, né, esses dois textos. O que eu suponho, pastor, sem querer falar mal, que quando os judeus fizeram essa tradução, eu estava pensando na comunidade deles, né? Sim. E sem querer eles ajudaram a gente aqui. Com certeza, com certeza. Eu encontrei uma que eu achei interessante aqui, pastor. Aí na história das traduções, eu encontrei uma aqui que já é do século 2 e 3 depois de Cristo, chamado Peshitta. Essa é uma tradução do grego para o siríaco. Né? O siríaco era uma língua falada nos primeiros anos da era cristã na Síria. Né? Era uma espécie de dialeto do aramaico. Né? Então era necessário fazer uma tradução. E aí eles fizeram a tradução, mas eles tiraram 2 Pedro, 2 e 3 João, o livro de Judas e o livro de Apocalipse. Né? Então, aqui é um problema que eu fui percebendo, é que em muitas situações os tradutores ou pegaram e tiraram livros, que foi o caso dessa aqui, ou então alguns textos que eles não concordaram, escrever do jeito deles. Então, isso fez com que esse material perdesse o valor também. Mas esse problema houve também no passado. Não, com certeza. Até tem um ditado italiano, né, que o tradutore traidori. O tradutor, ele é um traidor. Faz trocadilho italiano. Tradutor e traidor. Então, por isso que a gente precisa ter muito mais fontes. Um trabalho muito sério. E hoje nós temos essa possibilidade de vários textos. Você vai no grego, você vai lá no hebraico, você vai... Existem ferramentas, né, hoje, através da computação, ferramentas que te possibilitam ir no original. Isso. Né? E existem livros também, comentários, enfim, né, ferramentas as mais diversas para você entender o texto bíblico. Tem, por exemplo, sites que tem o texto, tem a pronúncia, tem a transliteração, né? Como que é a pronúncia, enfim, né? Até eu falo para a Claudete, né? Eu falo, Claudete, hoje está tudo mais mastigadinho, fácil, né? Porque há 30 e poucos anos, né, quando nós começamos, era tudo na caneta, tudo no livro, né? Não tinha o computador, né? Hoje é fácil. Só que, infelizmente, tem muitas pessoas que não utilizam, né? Mesmo líderes cristãos não utilizam esse material, eles vão mais no achismo, que é mais fácil, né? Vai tocando o barco. Encontrei outro aqui, são muitos exemplos, eu selecionei alguns. Eu achei interessante a chamada versão gótica, que foi feita por um cidadão chamado Ulfilas. Né? Bonito, hein? Ulfilas. Esse Ulfilas, ele era dos povos germânicos, né? E no ano 350 ele fez uma tradução. É nessa época que os germânicos estavam brigando com o Império Romano. Eles são chamados de bárbaros, né? Sim. Então, esse povo aqui, dentro dos germânicos, eram os godos. Lá você tem os godos, os visigodos, os ostrogodos. E eles tinham um ponto em comum, eles eram barra pesada. Sim. Quando era para brigar, eles eram sanguinários, realmente. Né? Então, esse Ulfilas, ele tem um primeiro mérito aqui, porque não tinha ainda um alfabeto para aquele povo.
Então ele cria um alfabeto para aquele povo, para depois escrever a Bíblia. Quer dizer, então, a gente quer conhecer que ele tinha os méritos dele. Sim. Mas ele faz uma coisa aqui que eu considero errada, pastor. Ele deixou fora 1 Reis e 2 Reis. E o raciocínio dele era esse. Esses dois livros têm muita violência, tem muita guerra. Se o povo ler esse livro aqui... Aí... É isso que a gente gosta. Mas ele tirou, é uma tradução, né? Só que essa Bíblia não tem esses dois livros, né? Sim, sim. Então, aqui inclusive a gente lembra, né, que tem aquele episódio dos profetas de Baal, que só o Elias mata 400 no dia ali. Bom, aí, dando um salto no tempo, do ano 350 depois de Cristo, nós vamos então já para um tempo posterior, nós temos então Jerônimo. Certo. Bom, aí acontece o seguinte, nós sabemos que no ano 313, Constantino se converteu e o cristianismo se torna uma religião oficial. E o Império Romano, na época, já não se falava mais o grego, era o latim a língua, né? Uhum. Então, já nos primeiros anos do cristianismo como uma religião oficial, eles sentiram a necessidade de haver o quê? Uma Bíblia, um texto já contendo o Antigo e o Novo Testamento, uma linguagem que o povo pudesse entender. Então, lá na época, eu não me lembro, se foi um Papa, né? Ou foi o próprio rei Constantino que pediu, mas, enfim, um teólogo chamado Jerônimo, ele é convocado para fazer uma tradução do grego para o latim, porque já tinha em grego, né? Certo. Mas ele, na verdade, não se contentou, ele vai lá para Israel, ele aprende hebraico primeiro, né? Ele quer traduzir o Antigo Testamento do hebraico para o latim, né? Ele fica 15 anos nesse trabalho, e essa tradução é conhecida como Vulgata, que até hoje ainda sim. usada, né? Então, esse Jerônimo, que os católicos chamam de São Jerônimo, ele fez um trabalho muito importante, porque é a primeira versão para o latim que, dos anos 300 até praticamente o final da idade, até a Reforma, né, era uma língua que a maioria das pessoas conheciam. Certo. Então, foi muito importante essa tradução. E eu tenho, né, professor, é uma coleção de comentários em cima desse texto de Jerônimo. Né? É uma coleção, não sei se é 8 ou 10 volumes, eu não me lembro agora, eu sei que é uma quantidade enorme de volumes, que é riquíssimo, é muito rico para você estudar, ir lá na palavra original, você entender um pouco o contexto que foi feito, enfim, né? É um texto muito bom mesmo. Pastor, se eu pegar a Bíblia aqui, tem um versículo aqui que todos conhecem de cor, né? Uhum. Que é Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? Uhum. Ele vai dizer assim, mas eu sei de cor, não vou nem pegar aqui, né? Do princípio criou Deus os céus e a terra. Certo. Esse é tão clássico que acho que quase todo mundo conhece, né? Mas a gente já se acostumou, mas se for em português, no português é o quê? Primeiro é o sujeito, então em português deveria ser assim, Deus, sujeito, criou o verbo, né? No princípio o céu e a terra. Assim seria em português. Mas se nós pegarmos uma versão que está escrito no português certo e não aquela tradução literal que foi feita, como a João Ferreira de Almeida, por exemplo, ele fala, mas essa Bíblia aqui está esquisita, eu não gostei não, eu gosto da minha. Então, quer dizer, a gente acaba se acostumando, certo, né, pastor? Uhum. Eu quero dizer isso porque quando o Jerônimo lançou essa Bíblia aqui, que é a Vulgata, ela teve uma rejeição total dos teólogos da época. Sim. E ela ficou mais de 1000 anos assim, esquecida. Praticamente 1100 anos depois, só em 1546, no Concílio de Trento, que foi um concílio contra a reforma, né, é que a Igreja Católica adotou essa Bíblia como oficial, quer dizer, ela ficou 1100 anos na geladeira. Ficou no limbo. Exatamente. Então, quer dizer, o que a gente percebe também é que as traduções nem sempre são bem aceitas pela própria comunidade religiosa. Isso é um fenômeno interessante. É da nossa natureza gostar daquilo que já está bem estabelecido também. Fala, eu gosto dessa tradução aqui. Né? Isso. Por exemplo, por isso que eu falo, né? Eu adotei para mim, né, a revista atualizada, né? Mas eu me sirvo de várias outras traduções, né? Porque eu entendo, eu também reluto muitas vezes com algumas traduções, né? Por exemplo, eu gosto da Bíblia Viva, mas tem alguns textos que parece que não dá muita liga, né? Então, muitas vezes eu pego a nova versão transformadora, a NVI, né, também eu gosto muito da NVI, enfim. Né, mas eu adotei essa revista atualizada como texto base, né, da leitura diária. Né. Isso. Bom, aqui então, logo depois de Jerônimo, eu selecionei um acontecimento aqui que eu considero importante, não está ligado à tradução, mas vai contribuir muito para as Bíblias que nós temos hoje. Um arcebispo inglês, que viveu entre os anos de 1550 e 1228, chamado Stephen Langton, né? Esse arcebispo, ele era um revisor da Vulgata,
né? E ele foi o primeiro a dividir a Bíblia em capítulos, né? Hoje facilita muito, né? A gente ter a Bíblia dividida. Você pega um livro que nem Isaías, que tem 66 capítulos e não tem uma divisão, quer dizer, você vai ter que ter um marcadorzinho lá. Então ajuda muito você ter a divisão em capítulos, né? Bom, aí depois, então, na sequência, então, eu selecionei aqui um outro que eu considero importante, que é John Wycliffe, que viveu entre 1330 e 1384. Ele é um teólogo de Oxford e ele é considerado um dos precursores da Reforma, né? Ele faz uma tradução da Bíblia para o inglês. Ele foi muito perseguido, conseguiu escapar das perseguições religiosas que havia na época, mas o que nós sabemos é que depois de morto, seu corpo foi exumado, seus ossos foram queimados, né? Então havia, assim, muitas vezes perseguições àqueles que... A ideia do Wycliffe era popularizar a Bíblia. Trazer para o inglês, para que todas as pessoas, né, até as mais simples, que tivessem um pouco de leitura, pudessem entender o texto sagrado. Novamente, eu enfatizo, né, professor? Olha, a preocupação desses homens do passado em que a Bíblia estivesse nas mãos das pessoas para que elas pudessem ler e obter os maiores recursos espirituais. Nós temos hoje, né? E isso chegou para nós aqui com muito sangue, com muito suor, com vidas dedicadas, né? Então vamos ler a palavra de Deus. Hoje ela está no bolso. Eu tenho uma aqui, pastor, né? Ela está no bolso. Várias versões. Várias versões. Tem a versão TIM, versão clara. Vamos parar aqui. Vamos lá, então, né? Dando um salto agora no tempo, nós temos um acontecimento aqui que não é tradução, mas acho que vale a pena inserir. No ano de 1455, nós temos o primeiro livro impresso por Johannes Gutenberg. E ele, né, por coincidência, esse primeiro livro é a Bíblia, né? Então a imprensa traz uma consequência muito importante, que é o quê? Agora você pode produzir livros em massa, né? Para chegar até o povo, né? Exatamente, né? E aí, ainda no século XVI, nós temos no ano de 1517 o início da Reforma, com Lutero, lá na cidade de Wittenberg, né? E Lutero faz uma tradução da Bíblia para o alemão, também dentro dessa ideia do povo ter a Bíblia. E isso foi importante tanto por uma questão espiritual, quanto uma questão cultural, porque agora a Alemanha passa a ter uma língua padrão, vamos dizer assim, né, através do texto sagrado, né? Só que, novamente, sempre há pessoas e oposições, mas nós temos que entender que isto vem do maligno, realmente, né, que não quer que nós entendamos a palavra. Porque a partir do momento que nós conhecemos a verdade, e a verdade é Cristo, aí sim esta verdade que é Cristo traz para nós uma libertação, uma transformação, uma renovação. Então, quanto mais nós lermos a Bíblia e quanto mais conhecemos do Senhor, mais ousadia poderemos ter. E realmente, aí, como diz o texto, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Então, a importância da leitura bíblica, né? Eu estive em Wittenberg em 2017, quando estávamos comemorando os 500 anos da Reforma, e conversando lá, uma coisa que eu percebi que é um consenso entre... Tem lá os que gostam e não gostam de Lutero, né? Certo. Mas há um consenso entre o povo alemão de que a língua alemã tem uma grande dívida a Lutero, porque a popularização da Bíblia em alemão facilitou muito o aprendizado. Hoje nós temos muitas opções em termos de livro, mas na época a Bíblia era realmente assim uma fonte, não só de conhecimento da palavra de Deus, mas também uma forma de você ler. Com certeza. Havia poucos livros na época, então essa contribuição é reconhecida realmente, pastor. Lutero fez a tradução completa em 1534 para o alemão, e há um contemporâneo dele chamado William Tyndale, né, que também fez tentou fazer uma tradução. Veja que 2 séculos depois de Wycliffe, ainda a briga continua na Inglaterra, a questão de trazer a Bíblia para o inglês, né? Então ele faz uma tradução, mas ele foge para a Alemanha, esse William Tyndale, né, porque estava traduzindo e foram para pegá-lo. Aí ele faz uma tradução, ele faz um contrabando de Bíblia, uma coisa que acabou depois, começa a acontecer, quer dizer, ele escreve e manda para a Inglaterra, mas eles conseguiram pegá-lo, né? E ele é condenado à forca no ano de 1536. Né? Eu achei interessante que ele faz as últimas palavras dele são estas: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra, ou seja, né? Para que possa a palavra permear os corações das pessoas. Então, lembre-se disso, né? Sempre houve perseguição em relação à palavra. E hoje parece que a tática do inferno é diferente, né? Vamos dar várias traduções para eles, enchê-los de Bíblia e eles não vão ler nenhuma.
Aí, nesse caminho ainda, né, contemporâneo do próprio Lutero e do William Tyndale, nós temos um indivíduo chamado Robert Stephen. Ele era impressor de livros em Paris e aí ele faz um avanço, né? Ele faz a divisão de capítulo em versículos, que nós temos até hoje também. Houve outras divisões, mas essa do Robert Stephen aqui é aceita até hoje. Às vezes a gente vê que tem algumas falhas nesse processo, mas ele facilita muito, tipo, fala assim, vamos abrir a Bíblia no Salmo 15, versículo 2. Certo, todo mundo já manja. Então, a ideia, eu acho assim, se essa divisão está perfeita ou não, isso é uma outra discussão. Mas que facilita, facilita. Não, com certeza. E o importante é assim, né, professor? Isto é uma forma didática, né, que foi feito para que pudéssemos ter um texto mais enxuto, um texto... hoje nós temos, né, no computador, né, você pode lá fazer uma configuração de um texto com letras maiores, letras menores, letras coloridas, enfim. Tudo isso aí para quê? Para facilitar a leitura, né? Então, nós temos hoje condições de fazermos uma leitura com mais profundidade, né? Então, vamos ler a Bíblia, né? Vamos utilizar esses instrumentos que pessoas do passado criaram, foram inspirados por Deus e está aí até hoje, né? Temos também a Bíblia de Gênebra, que é do ano de 1560. Na verdade, são ingleses que fugiram para Gênebra, que é na Suíça, né? Uhum. E essa é uma Bíblia que foi organizada por calvinistas, né? E ela tem uma característica, então, que hoje vai se incorporar em muitas Bíblias, que é você ter um texto explicativo. Sim, sim. Se bem que esse tem um problema. Muitas vezes esse texto explicativo ele já tem uma linha, né? Então, toda a Bíblia de estudo que tem nota de rodapé, professor, ela já tem a tendência em relação a uma certa teologia. Por isso, é bom você ter Bíblias de estudo? Sim, pode ter. Mas tenha vários para você poder entender certos argumentos, né? Porque se você pegar uma Bíblia X, Y, Z, ficar só com aquela, você vai ter a visão daquele momento, né? Daquele grupo. Dentro dessa linha, no ano de 1611, tem um rei chamado Jaime I da Inglaterra. Aí já tinha... finalmente, aquela oração feita pelo William Tyndale para abrir os olhos do rei. Abrir os olhos do rei. Esse rei aqui, então, né, bem depois, né, cerca de 80 anos depois, o rei Jaime I, o Jaime I tenta ver se consegue unir todos os grupos religiosos da Inglaterra. Sim. E ele vê que não consegue, viu que não tinha acordo, né? Mas aí ele falou, então vamos fazer uma Bíblia, uma tradução para o inglês que o povo possa ler, né? E um dos cuidados dessa Bíblia foi exatamente o oposto da Bíblia de Gênebra, sem querer criticar, que também é uma boa Bíblia, né? Mas essa Bíblia que é chamada King James, que eu acredito que é a tradução mais popular no inglês, ela não tem comentários, né? Quer dizer, não. Foi a forma que ela encontrou, então, para que tentasse todos os ingleses lerem o texto original bíblico. Né? Exatamente. Então, ela é uma Bíblia sem comentários, né? E aí, então, pastor, nós vamos caminhando, então, né? Nós temos aqui um que nós não podemos esquecer, que é o João Ferreira de Almeida, que faz, no ano de 1694, a tradução para o português. Certo. Na verdade, o João Ferreira de Almeida, eu já vi, acho que eu já vi isso em Bíblias até católicas, é Padre João Ferreira de Almeida, mas, na verdade, eu verifiquei que lá na igreja holandesa reformada, eles chamavam o pastor de padre, né? Mas esse que aparece na Bíblia Católica é um outro. É um outro? É um outro, não é o Ferreira de Almeida. Ah, não é o Ferreira de Almeida? Não é. É porque... Ele era protestante, eu verifiquei, o João Ferreira de Almeida, ele estava em missões na Índia. Sim, ele é holandês. A função dele era levar o evangelho para português, porque na Índia você tem comunidades que falam português lá. Né? Então ele sentiu a necessidade de traduzir a Bíblia. Né? E é interessante, professor, esse é um texto muito bom. Sabe? É a Bíblia em português mais popular hoje. Mas ele é bem fiel ao texto original. O que eu verifiquei é o seguinte, no ano de 1959 foi criada a chamada Almeida, né? Almeida atualizada, né? Revista e atualizada. Por quê? Porque o português do Almeida era um português de Portugal. Isso. Então houve uma adaptação, essa Almeida revisada, eu verifiquei que você passa alguns termos que do português de Portugal são diferentes do português do Brasil. Sim. Mas, enfim, hoje você tem muitas traduções. Eu quero aqui já, pastor, dado o avançado do nosso tempo, né, colocar que uma das Bíblias mais recentes que eu vejo, que eu até indicaria para quem está começando, né, é a chamada Bíblia na linguagem de hoje, né, que já é uma Bíblia
mais acessível, porque ele procura já trazer a linguagem mais funcional, né? Quer dizer, há um esforço para escrever a Bíblia numa linguagem que a pessoa hoje entenda o que o autor disse há 2, 3 mil anos atrás, né? Em relação a essa Bíblia, eu vi numa pregação, uma vez, um pastor fazer um comentário que eu achei interessante. Ele disse que deu a Bíblia para uma filha que era uma menina, né? Aí a menina falou para ele, eu acho que isso aqui não é a Bíblia, pai, porque eu estou entendendo tudo que está escrito aqui. Então, assim, em termos de evangelização, ajuda muito, certo, né, com certeza, a pessoa ler um texto que ela entenda com mais facilidade. Com certeza. Tá? Então, não deixe de ler a Bíblia. É muito importante. E você viu pela história de hoje quantas pessoas deram suas vidas para que a Bíblia pudesse chegar até você. Deus abençoe.